O problema do caixeiro viajante. O que se pretende é encontrar o circuito hamiltoniano de percurso mínimo. Vamos começar por lembrar peso é o número que se atribui a cada uma das arestas e a um grafo com pesos chamamos grafo ponderado. O problema do caixeiro viajante. Um caixeiro viajante tem de visitar um determinado número de cidades e cada deslocação entre as duas cidades envolve um certo custo. Qual será a volta mais económica? Esta será a parte importante. Qual será a volta mais económica visitando cada uma das cidades uma única vez e regressando àquela de onde partiu? A solução ótima para este tipo de problema consiste em encontrar um circuito de Hamilton de comprimento mínimo. Portanto, se tivermos várias cidades para visitar e com muitas distâncias, o que é que nós queremos? Queremos partir de uma determinada cidade, passar por todas uma única vez e chegar à cidade onde partimos, mas com um custo mínimo. Vamos a um exemplo. Problema do caixeiro viajante. Numa região existem 5 cidades que designamos pelas letras A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. As ligações existentes entre estas cidades e as respectivas distâncias estão em quilómetros representadas neste grafo. Portanto, de A a B a distância 5, de B a C a distância 10 e assim sucessivamente. Se pretendermos visitar todas estas cidades e voltar à cidade inicial, uma solução possível seria, por exemplo, se quisermos caminhar do A, passar por todas as outras, podemos fazer A, B, C, D, E, A. Isto seria uma possibilidade. A, B, C, D é A e a distância seria 5, mais 10, que dá 15, mais 12, mais 3, mais 7, num total de 35 km. Agora há um problema que se coloca. Mas será que esta é a distância mínima? Será que se fizéssemos uma outra sequência de cidades não era possível encontrar um percurso mais curto do que este e visitar naturalmente todas na mesma? Vamos agora a um outro exemplo. Vamos ser do ponto A, passar por todos os outros pontos e voltar ao ponto A. E vamos usar o percurso mais curto. Vamos começar por pensar que podemos fazer, por exemplo, A, B, C, D, A. Seria uma possibilidade, A, B, C, D, A. Mas existem outras. A questão para nós é qual é a sequência que torna este percurso mínimo. Vejamos vários métodos para solucionar este tipo de problema. Primeiro método, todos os casos possíveis. Segundo método, método das árvores. Depois ainda veremos outros métodos, tais como o método dos mínimos sucessivos e da ordenação dos pesos das arestas. Vamos começar com o primeiro. Primeiro processo, vamos experimentar todas as possibilidades. Uma possibilidade era fazer A, B, C, D, A, total 463. Outra hipótese, A, B, D, C, A, 668 km. Portanto, até aqui já vemos claramente que há uma grande vantagem em escolher convenientemente, porque a diferença é muito grande. Hipótese 3, A, C, B, D, A, distância 589. Até aqui, a melhor continua a ser a hipótese 1. Hipótese 4, ACDBA, 668. Hipótese 5, ADBCA, 589. Hipótese 6, ADCBA, 463. As melhores soluções são a primeira hipótese e a sexta, que por acaso são contrárias uma da outra. Uma é ADCBA e outra é ABCDA. Portanto, praticamente é a mesma sequência, mas ao contrário.
E a melhor solução corresponde a uma distância de 463 km. Para este método é importante olharmos para todas as possibilidades e fazermos todas sem exceção, com o cuidado de não deixar nenhuma de fora. Passemos ao método das árvores. O método das árvores também corresponde a experimentar todas as possibilidades, mas organizando sob forma de árvore. Começamos com o A, analisamos todas as possibilidades que temos depois do A, podemos ir para B, ou C, ou D. Depois, se formos para AB, ainda podemos fazer CD, de AC podemos fazer BD, e assim sucessivamente. Até que, por fim, temos a árvore completa. Tanto com esta árvore completa, nós colocamos as distâncias e analisamos em termos totais qual é o valor que lhe corresponde. E, de facto, a melhor solução é 463 km. Este método das árvores, assim como o anterior, tem a vantagem de nós conseguirmos analisar todos exaustivamente. Portanto, não há nenhuma solução que possa estar escondida. Estão todas à vista. E entre as que estão à vista, só temos que escolher a melhor. Os dois métodos que vimos são muito úteis e garantem-nos sempre a melhor solução possível, mas tornam-se pouco práticos quando aumentamos o número de lugares a visitar. Se o grafo for demasiado grande, utilizaremos outros métodos que apresentaremos de seguida. Ora, nós tínhamos algumas cidades e fizemos por árvore ou por todas as possibilidades. Mas, na verdade, se houver muitos sítios a visitar, estes métodos tornam-se muito complicados porque acaba por aparecer demasiadas possibilidades e isso, por vezes, inviabiliza a sua utilização. Vamos ver um exemplo com o método das árvores. 5 localidades que designamos pelas letras A, B, C, D, E estão ligadas entre si por diversas estradas. As distâncias são as que aqui estão representadas, A, B, 7, etc. Temos aqui ao lado o grafo correspondente. Portanto, de A para B são 7, de A para E são 17 e assim sucessivamente. Suponha agora que o vendedor pretende visitar as 5 localidades, mas já decidiu começar e terminar em A. Portanto, ele vai começar de A, passar nas outras. Imaginemos que era, por exemplo, A, B, C, D, E, A. Isto era uma hipótese, existem outras. Use o método das árvores para encontrar o caminho mais curto possível. Apresente todas as possibilidades de forma organizada. Antes de passarmos à resolução, olhamos aqui para o desenho e verificamos A. Depois do A, temos duas possibilidades. Ou vamos para B, e a distância 7, ou vamos para E, e a distância é 17. Se fizermos AB, nós não podemos voltar ainda ao A e agora temos várias possibilidades. Do B podemos ir para o C, para o D ou para o E. Portanto, se fizermos AB, podemos ir para C, para D ou para E. Se fizermos AE, temos também 3 possibilidades. Se fizermos AE, podemos ir depois para B, portanto AE, B, ou podemos fazer AE, D, ou então AE, C. Continuando, se fizermos ABC, portanto A, B, C, agora temos duas possibilidades, ou vamos para o D ou vamos para o E. Portanto, ABC, ou vamos para D ou vamos para E. E continuamos o processo. Passamos à resolução. A partir do grafo construímos a árvore, e aqui está a árvore completa. É importante reparar que em todas as situações nós devemos colocar as distâncias, sobretudo naquelas que são viáveis, isto é, aquelas que nos permitem chegar ao fim. Reparemos que se nós fizermos AB, por exemplo, se fizermos AB, C, E, vamos ver A, B, C, E,
Se fizermos esta sequência, depois não podemos voltar ainda ao B, não podemos voltar ainda ao A, e se formos para o D, ficamos com todas visitadas, mas já não podemos voltar ao A. E nessa situação dizemos que, se formos nesta sequência, não é possível chegarmos ao fim. Então pomos aqui um X para indicar que, por esta via, não é possível completar o circuito. E o mesmo acontece para todos os que aqui têm um X colocado, que não é possível completar o circuito. Então, se observarmos apenas aqueles em que foi possível ir do início até ao final, temos dois tipos de solução. Temos uma solução cuja distância deu 79 e temos outra solução cuja distância deu 65. As melhores soluções são ABD, CEA, portanto, ABD, A, B, D, C, E, A e AEC, AEC, DBA, DBA, ambas com 65. É importante reparar que estas duas soluções correspondem a percursos contrários entre si. Reparemos, ABD, CEA, e se olharmos para este ao contrário, dá exatamente o mesmo, ABD, CEA. Exemplo 4. Pretendemos sair de uma das cidades A, B, C, D, E ou F, visitar as restantes e voltar à cidade inicial, usando o menor percurso possível. Ora, nesta situação, é fácil de ver que já tem muitos vértices, portanto, tem muitos lugares para visitar, e vai ser muito complicado fazermos pelo método das árvores, ou então experimentar todas as possibilidades. Vamos então começar com um processo que se chama algoritmo dos mínimos sucessivos. Portanto, isto é um novo método, algoritmo dos mínimos sucessivos. É um método que, embora não seja tão eficaz como o anterior, mas torna viável este tipo de situação. Este método consiste no seguinte: começamos numa cidade e seguimos sempre para a cidade mais próxima, ainda não visitada. Experimentamos o começo em cada uma das cidades. Vamos começar em A. De acordo com aquele grafo, se começarmos em A, a cidade mais próxima é a F, cuja distância é 400. Depois de F, a mais próxima será a C. Depois da C, a mais próxima, mas reparemos, a mais próxima ainda não visitado será a D. E assim sucessivamente, até que no fim voltamos a A, e dá um total de 2.254 km. E aplicamos o mesmo algoritmo em cada um dos começos. Começamos, por exemplo, pela cidade B, procuramos a cidade mais próxima, que neste caso é F, e assim sucessivamente, sem repetir nenhuma cidade, exceto no fim, voltamos à cidade inicial. Fazemos isto para todas e vamos comparando para detectarmos qual aquela que tem uma distância menor. A melhor solução e a última é que corresponde a uma distância de 2.006 km. Esta solução também pode ser escrita nesta forma. Também podemos pegar naquela solução e começá-la pela letra A. E é importante ter em conta que, apesar de esta ser a melhor solução, segundo este algoritmo, pode não ser a melhor em termos absolutos. Isto porquê? Porque nós não experimentamos todos os casos possíveis. Apenas seguimos um método, que se chama o método dos mínimos sucessivos, em que vamos partindo de uma para a mais próxima. Vamos ver agora um outro algoritmo, que também se aplica mesmo a situações em que há demasiados vértices por visitar. É o algoritmo por ordenação dos pesos das arestas. A primeira coisa a fazer é ordenar as arestas por ordem crescente dos seus pesos. Isto é, pegamos em todas as arestas
procuramos a que tem o menor peso, aqui está, FC 100, depois a segunda com menor peso, que é o CD 232, BF, que é 268, e assim sucessivamente. Segundo, escolhemos sucessivamente a aresta com peso mais baixo, portanto vamos colocar os vértices todos. Imaginemos que é A, B, C, D, E, F, e vamos encaixando, por exemplo, FC. A primeira coisa que encaixamos é FC. E colocamos o 100. Segundo, CD. E colocamos aqui o 232. Depois, BF. 268. A seguir, BD. Há aqui um problema. Se nós ligarmos o B ao D, acontece o seguinte. Vamos aqui ao critério, escolhemos sucessivamente a aresta com o peso mais baixo, tendo em conta que nunca se pode obter 3 arestas no mesmo vértice. Isso ainda não aconteceu. Portanto, 3 arestas no mesmo vértice, nós não vamos aceitar. E nunca se pode fechar o circuito quando ainda restam vértices por visitar. Se ligarmos B ao D, acabamos por fechar um circuito e, no entanto, existem vértices que ainda não foram visitados. Logo, nós não podemos nesta fase unir B com o D. Recapitulando o método, primeiro ordenamos por ordem crescente dos seus pesos. Depois vamos unindo. Quais são as regras a ter em conta? Nunca obter 3 arestas no mesmo vértice e nunca fechar quando ainda faltam vértices por visitar. Portanto, começamos com FC, como vimos, seguido por CD e por BF. O BD não é aceito porque fecha o circuito, pois o DF, reparem, DF, não é aceito porque o vértice ficaria com grau 3. DF, qual seria o problema? Ficaria aqui o F com grau 3 e não se pode aceitar. Portanto, este não pode ser. E acontece o mesmo se tentássemos ligar CE. Se fizéssemos CE, também não serve. Porquê? Porque o C ficaria com grau 3. Do mesmo modo, analisamos as restantes arestas e vamos acrescentando até obtermos aqui um circuito cuja distância total é 2166. Portanto, solução final. Podemos fazer agora esta sequência AB, F, C, D, E, A. Se somarmos tudo, dá 2166 km. Numa nota, apesar desta ser a melhor solução segundo este algoritmo, pode não ser a melhor em termos absolutos. Basta constatar que no método anterior obtivemos uma solução melhor. Reparem que para o mesmo problema, no método anterior, que eram os mínimos sucessivos, tivemos uma solução melhor do que esta. No entanto, quer este método, quer o anterior, são métodos considerados bons. Não são métodos perfeitos. Ou seja, eles não nos garantem que a solução seja absolutamente a melhor. Portanto, lembrar aqui o algoritmo dos mínimos sucessivos, assim como o da ordenação dos pesos e das arestas, não são aplicáveis a alguns graves. Por um lado, sabíamos que eles nem sempre nos davam a melhor solução. Portanto, eles podem não dar forçosamente a melhor em termos absolutos.
Portanto, a melhor solução em termos absolutos, eles podem não garantir. E por outro lado, eles às vezes não são aplicáveis. Por vezes há grafos em que nós tentamos aplicar estes métodos e não conseguimos chegar ao fim. Vamos a um exemplo com os mínimos sucessivos. Portanto, é aquele em que partimos de 1 e vamos sempre para o mais próximo. Numa região existem 5 cidades que designamos pelas letras A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. As ligações existentes entre estas cidades e as respectivas distâncias estão representadas no grafo. Suponha que pretende visitar todas estas cidades e voltar à cidade inicial, percorrendo a menor distância possível. Obtenha uma solução para a escolha do melhor trajeto usando o algoritmo dos mínimos sucessivos. Se começarmos pelo A, passamos de A para o mais próximo. Ora, o mais próximo é o B. Quando chegamos ao B, o mais próximo, que ainda não foi visitado, é o E. Quando chegamos ao E, o mais próximo será o D. Depois, o mais próximo será o B. E agora, como só falta visitar o C, temos que ir forçosamente de B para C. E, agora que estão todos visitados, resta-nos voltar ao A. Isto era uma possibilidade começando em A. Se começássemos em B, podia já não ser exatamente igual. Resolução, aplicando o algoritmo iniciado em A e depois em B, assim sucessivamente. Portanto, se começarmos em A, o percurso dá ABE, DCA, total 30. Se começássemos em B, daria uma outra sequência, BE, que é o mais próximo de B, e acabaria em B, total 32. Começado em C daria 30, começado em D daria 30, e começado em E daria 34. As melhores soluções são as que têm comprimento 30. São as que têm comprimento menor. E são 3. Portanto, são ABEDCA, ABEDCA, CABEDC, CABEDC e DEBACB, DEBACD. Mais um exemplo, agora com o algoritmo da ordenação dos pesos e das arestas. Portanto, temos as 5 cidades e vamos escolher a melhor solução para partir de uma e regressar, passando por todos os vértices uma única vez. Ordenação dos pesos e das arestas, vamos só lembrar. Começamos por indicar, neste caso, o BE, que é a aresta com menor peso, BE, cuja distância é 2, e indicamos todas as outras da mais pequena para a maior, depois seria ED e assim sucessivamente. Depois de apresentarmos todos, então nós vamos colocando no grafo até completar. Vamos fazer um pequeno esboço. O primeiro a colocar seria naturalmente o BE, depois seria o ED, cuja distância é 3. O próximo, podíamos tentar o BD, mas não seria aceite, embora o BD tenha a distância 4, mas ele fecharia aqui um circuito. Isso não é permitido neste método. Então, a seguinte seria o 5, uma vez que não pode ser o 4, seria o 5. A próxima distância seria agora o 7. Vamos tentar o 7. Vamos ver qual seria o problema do 7. Se tentássemos o 7, o E ficaria com grau 3. E isso não é permitido. Continuávamos. Passamos então à resolução. Primeiro colocamos as arestas por ordem crescente do seu peso. Portanto, aqui está. Colocamos da aresta mais leve para a aresta mais pesada. Depois vamos colocando e vamos apenas deixando aquelas que são permitidas. Isto é, aquelas em que não fecha circuito enquanto não estão todos visitados
e também aquelas em que não permitem que algum vértice tenha grau 3. Depois de concluído o processo, ficamos com a sequência A, B, E, D, C, A, cuja distância total é 30. Nota: os algoritmos dos mínimos sucessivos e da ordenação das espaços das arestas não garantem um circuito hamiltoniano mínimo, o ótimo, garantindo apenas encontrar um dos melhores. Portanto, estes métodos são bons, mas não garantem forçosamente o ótimo. Mesmo não obtendo o circuito ótimo, a aplicabilidade destes dois algoritmos é fácil, rápida e rentável. O algoritmo das árvores, que foi o primeiro que nós vimos, portanto, quando tivemos com todas as possibilidades numa árvore, encontra-se, portanto, com este algoritmo encontra-se o circuito hamiltoniano mínimo, sempre. Pois experimentamos todas as possibilidades, mas ao contrário dos outros, é de aplicabilidade difícil e moroso. Há certas situações em que demora demasiado tempo a construir a árvore, sendo mesmo impossível, na maioria dos casos, de aplicá-los sem recorrer aos computadores.